Fala galera, nos encontramos mais uma vez aqui hoje na rádio Ouvi Dizer, nesta sexta-feira, dia 19 de abril. Hoje estaremos falando sobre intolerância religiosa, preconceito e ufanismo. Hoje eu, Júlia, estou aqui na ilustre presença dessas convidadas: Louise, Pamela, Júlia, Yasmin, Laura, Gabriele. Para falar desses temas, a gente utilizará como referência a obra de Marco Zusak, A Menina que Roubava Livros. E eu tô convidando agora aqui a minha amiga Gabriele para contar um pouco dessa história pra gente. Bom, a história se passa na Alemanha nazista e ela é narrada pela morte, o que deixa tudo mais interessante. A nossa pequena Liesel, ela passa por um grande trauma logo no início da trama, que é perder seu irmão mais novo, e logo em seguida ela é adotada por um casal, o Hans e a Rose. A Liesel, ela passa por muitas dificuldades durante a história, como aprender a ler e escrever, e também a esconder um judeu no seu porão. Ela presencia e ela sofre muito preconceito, e para falar em preconceito, esse vai ser o primeiro item da nossa conversa. Para falar um pouco sobre isso, eu acho que é importante a gente ter uma noção desse assunto, né? Eu vou pedir aqui pra Laura falar um pouquinho pra nós. Laura, tu pode me explicar um pouco sobre esse tema? Não posso. Poxa, Laura, conta aí. Tá. O preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. O preconceito é resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias pré-concebidas, desprezando outros pontos de vista. Por exemplo, na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito, como o preconceito racial, social, sexual, linguístico e também o religioso. O maior exemplo de preconceito religioso que já se ouviu falar até hoje é o Holocausto. Fazendo um breve comentário, gostaria de falar o que foi o Holocausto. Enfim, ele foi nada mais nada menos que o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Isso mesmo, 6 milhões. Ele aconteceu na época nazista da Alemanha e foi liderado pelo ditador Adolf Hitler. Para Hitler e os alemães, eles se consideravam uma raça superior, que eles eram melhores que todo mundo e os únicos descendentes do povo ariano. E isso fez com que eles criassem esse preconceito e fossem contra todos que não fossem alemães ou descendentes de arianos. E esse preconceito foi conhecido como antissemitismo, que é um preconceito contra o grupo étnico dos judeus, que eles eram semitas. E todo esse antissemitismo traz hoje na atualidade esse conceito que a gente tem sobre intolerância religiosa. Eu vou estar convidando aqui a Louise para contar um pouquinho para nós, né, Louise? Isso aí, Júlia. Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiro. O livro faz referência a esse preconceito e essa intolerância religiosa em várias partes. Se vocês puderem ler algum trecho, vocês encontraram aí? Há um trecho muito interessante, é o da página 56, da primeira edição, que diz: "Filho, você não pode sair por aí se pintando de preto, escutou? Por que não, papai? Porque eles o levam embora. Por quê? Porque você não deve querer ser como os negros, nem os judeus, nem qualquer um que não seja nós." Folheando aqui agora, eu encontrei outro trecho aqui na página 76. Sabe, talvez lhe digam que a Alemanha nazista ergueu-se sobre o antissemitismo, sobre um líder meio exagerado no entusiasmo e uma nação de fanáticos cheios de ódio. Mas tudo teria dado em nada se os alemães não adorassem uma atividade em particular: queimar. Os alemães adoravam queimar coisas: lojas, sinagogas, hashtags, casas, objetos pessoais, gente assassinada e, é claro, livros. Adoravam uma boa queima de livros. Tem outro trecho aqui também, na página 361. "Não se pode ajudar judeus na rua. O porão não deve esconder um deles." Meu, se tu parar pra pensar, é muito triste a gente ver que ainda hoje na sociedade existe o preconceito, né? Sim, também é muito triste ver que em pleno século XXI ainda ele se difunda pela sociedade. E não só, a intolerância religiosa, o preconceito religioso, mas também o racial, que é muito debatido e ainda a gente vê na sociedade. Mas também, hoje em dia, tá aparecendo o preconceito por orientação sexual também. Verdade, E por outros fatores que a pessoa... até o preconceito linguístico, que agora, existem inúmeras formas de preconceito, né? E é muito triste sexual. saber que, no século XXI, a gente ainda passa por isso, sendo que... não sei.
E o pior de tudo é que muitos deles são usados como tabu. É verdade. E às vezes as pessoas esquecem que, além de tudo, tipo, nossas diferenças, nossos defeitos, nós somos humanos e a gente é todo mundo igual, entende? É mesmo. É mesmo. É mesmo. Tá, agora vamos falar um pouco sobre o ufanismo, né, Júlia? Que é uma coisa bastante abordada na história. Sim, o ufanismo ele é, na verdade, um nacionalismo extremo. Ele é um nacionalismo exagerado nas suas qualidades, às vezes sem um embasamento para isso. Ele é, na verdade, uma ramificação do nacionalismo, que é um termo utilizado para descrever o sentimento dos integrantes de uma nação quando se forma a identidade nacional. Ô, Gabriele, lê aí pra nós um trecho. Nas ruas de Moschin, nesse dia, todas as janelas estavam decoradas para o Führer. Em alguns lugares, como na loja de Frau Diller, os vidros tinham sido vigorosamente lavados e a suástica parecia uma joia, deitada sobre um cobertor vermelho e branco. Noutros, a bandeira tremulava nos beirais feitos de roupa pendurada para secar, mas estava lá. Um pouco antes tinha havido uma pequena calamidade. Os Huberman... Enfim, os Huberman não conseguiam encontrar sua bandeira. Eles virão nos buscar, Rosa alertava o marido. Virão para nos levar embora. Eles, temos que achá-la. Então, como a gente pode ver nesse trecho, a gente pode perceber um nacionalismo exagerado que se chama ufanismo, como a Zupo falou, que existia na Alemanha nazista na época da Segunda Guerra Mundial. É legal aquela frase do Einstein, né? Que o nacionalismo é uma doença infantil. É o sarampo da humanidade. Tipo, o povo alemão achava que aquele nacionalismo deles é o que hoje a gente vê como patriotismo, como amor à sua pátria. Eu acho que patriotismo é realmente tu ter amor ao seu país. Já, tipo, esse nacionalismo é não tu amar o seu país, mas tu ser contra qualquer outro povo. É, ter preconceito com as outras É isso, não é, tipo, amar o seu país, é ser contra todos que não estão no seu país. É verdade. E isso foi muito grave na Segunda Guerra Mundial. Sim, o nazismo. Só o meu país é o melhor, basicamente. Exatamente. Eles pensavam assim, né? A raça que tinha Ariana. no país. Tanto que eles queimavam os outros pelo preconceito, basicamente. Infelizmente, vale frisar que existem pessoas que pensam assim até hoje, né? Que Não só pensam e fazem. Eles até agem assim, o que é bem deplorável. É verdade. Vários países, várias culturas. Laurinha, lê aí pra nós mais um trecho do livro que se relacione com isso. Tá, esse trecho se encontra na página 99. Terminada a marcha, as divisões da juventude hitlerista tiveram permissão de se dispersar. Teria sido quase impossível mantê-los todos juntos, enquanto a fogueira ardia em seus olhos e os deixava alvoroçados. Juntos, eles gritaram Heil Hitler em um uníssono e ficaram livres para perambular. É muito triste saber que, tipo, a juventude da época não tinha voz, nada, e participava dessa alienação toda, seguia todo o padrão que era estabelecido pela ditadura e não, sei lá, não tinha voz, não podia fazer nada. Mesmo que fosse contra, não tinha o que fazer. Pois é, Hitler preparava o grupo de jovens, de crianças para seguir e serem alienados pelo governo. Eles acreditavam que aquilo Era a era única o verdade. certo. Ser Isso, criado dentro daquele tipo, sistema. tu vendo o filme, tu lendo o livro, tu sente que eles viam aquilo como se fosse bom, como se fosse real. Idolatravam aquilo como se fosse o a certo. maior verdade. E tipo... Era a única alternativa deles, né? Pra eles não havia outra possibilidade, assim. De Se não resolver as coisas. seguissem essa juventude hitlerista, como tá no livro, eles eram punidos. Então, isso era o que eles tinham que fazer, obrigados mesmo. É verdade. Os pais falavam que eles deviam seguir isso para não sofrerem, porque poderiam... Se tornar como os outros países. Hitler usou uma tática muito boa, porque quanto mais a gente repete uma mentira, mais ela se torna verdade. E crianças não conhecem a verdade para elas é aquilo que os adultos contam. E Hitler, estando no comando, ele possuía a maior verdade, sendo ela
real ou não. Então, galera, era isso que a gente queria falar hoje pra vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pela audiência. E até semana que vem. Tchau! Tchau!